A sala ficou em silêncio. Um silêncio sepulcral. O tipo de silêncio que antecede um tiro. Eu estava de joelhos, a tremer, a tentar alcançar o colar de prata que escondera durante 5 anos. Mas a mão dele chegou primeiro. Uma mão coberta de cicatrizes e anéis que valiam mais do que a minha vida. Adrien Moretti, o carpo de Nova York, abriu o medalhão. Os seus olhos, normalmente frios como gelo, ardiam com uma raiva repentina e aterradora. Ele olhou para a foto dentro do medalhão, depois para mim, e gritou as palavras que mudaram tudo. Esse é o rosto do meu irmão. Por que você tem a foto de um homem morto? O Obsidian Club não cheirava a bar. Cheirava a dinheiro antigo, couro importado e o cheiro metálico do medo. Lucy Gabrielle ajeitou o avental, estremecendo quando o tecido rígido esfregou contra o hematoma na sua anca. Um presente de despedida do seu senhorio, quando ela atrasou 2 dias o pagamento do aluguer. Respirou fundo, alisando uma mecha solta de cabelo castanho. Não podia dar-se ao luxo de estar desarrumada. Não esta noite. Esta noite, a mesa principal estava ocupada. Lucy, mesa 4, não olhe nos olhos deles. Deixe o uísque e saia. O gerente de salão, Marco, sussurrou, empurrando uma bandeja pesada para as mãos dela. E pelo amor de Deus, esconda esse colar. Parece barato. Lucy instintivamente apertou o medalhão de prata escondido sob o uniforme. Era tudo menos barato. Era a única coisa que lhe restava dele. Terei cuidado, Marco. Ela atravessou a sala mal iluminada. Os clientes ali não eram turistas. Eram tubarões em fatos feitos à medida. Na mesa central estava o grande tubarão branco, Adrien Moretti. Mesmo à distância, Adrien era assustador. Ele não estava descontraído. Ocupava o espaço com a atenção de um predador. Tinha cabelo escuro penteado para trás, um queixo que poderia cortar vidro e olhos completamente desprovidos de emoção. Havia rumores de que ele tinha assumido o controle da família criminosa Moretti há 5 anos, depois que seu irmão mais novo, Julian, foi brutalmente assassinado num atentado à bomba. Desde então, Adrienne transformou Nova York numa fortaleza. Lucy aproximou-se da mesa. As suas mãos tremiam. Ela colocou os copos de cristal sobre a mesa. 1, 2, 3. Deixe a garrafa. Uma voz resmungou. Era Luca, o segundo no comando de Adrienne, um homem com um nariz que fora partido muitas vezes. Sim, senhor, sussurrou Lucy. Ela estendeu a mão sobre a mesa para colocar a base para copos para Adrian. Ele não se mexeu, mas o seu olhar desviou-se para a mão dela. Ele detestava fraqueza, detestava tremores. Assim que ela começou a recuar, um associado bêbado da mesa ao lado tropeçou, cambaleando para trás. Ele bateu nas costas de Lucy com a força de um jogador de futebol americano. Bum! A bandeja tombou. Uma garrafa de uísque de US$ 200 se estilhaçou contra a borda da mesa de mármore. Cacos de vidro voaram como estilhaços. O líquido âmbar espirrou no terno italiano impecável de Adrien Moretti. Todo o clube suspirou. A música não parou, mas a atmosfera evaporou. Lucy caiu de joelhos, com o vidro cortando as palmas das mãos. Desculpe, desculpe, senhor. Ela agarrou guardanapos freneticamente. Enxugando o álcool derramado perto dos sapatos polidos de Adrienne. Adrienne levantou-se lentamente. O som da sua cadeira a raspar o chão era ensurdecedor. Ele olhou para o seu fato arruinado, depois para a empregada de mesa trêmula. Tirem-na daqui, disse Adrian, com voz baixa e entediada. Antes que eu perca a paciência, Luca deu um passo à frente, agarrando Lucy pelo braço. Você ouviu o chefe? Lucy se esforçou para se levantar, mas na confusão o fecho da blusa do seu uniforme se abriu. Quando Luca a puxou para cima, o medalhão de prata que ela sempre mantinha escondido balançou livremente. Ele ficou preso na borda da mesa. Snap! A corrente partiu-se. O medalhão girou pela superfície de mármore preto, deslizando para debaixo da mão de Adrienne. Abriu-se com o impacto. Lucy congelou. A respiração saiu dos seus pulmões. Não! Adrienne olhou para baixo. Ele estava prestes a afastar a joia barata, mas algo chamou a sua atenção. Uma pequena fotografia em tom sépia dentro da moldura oval. Ele ficou imóvel. O silêncio na sala passou de constrangedor para letal. Adrian pegou lentamente o medalhão. O seu polegar roçou o rosto na foto. Um rosto que refletia o seu, mas com olhos mais suaves e um sorriso torto. A cabeça de Adrienne se ergueu.
Os seus olhos se fixaram nos de Lucy. O tédio havia desaparecido, substituído por uma tempestade de confusão e reconhecimento violento. Onde você conseguiu isso? Ele exigiu. Lucy não conseguia falar. Ela tentou se afastar de Luca, mas o seu aperto se intensificou. Adrienne contornou a mesa. Movia-se como um lobo, aproximando-se de um coelho encurralado. Segurou o medalhão a poucos centímetros do rosto dela. Fiz-te uma pergunta. Adrienne rugiu, a sua voz a abalar as paredes. Este é o meu irmão, este é o Julian. Ele está morto há 5 anos. Por que uma empregada de mesa tem uma foto de um Moretti morto dentro do seu medalhão? Eu encontrei-o. Lucy mentiu, com a voz a falhar. Comprei-o numa loja de pornografia. Os olhos de Adrienne estreitaram-se. Ele pressionou um botão na lateral do medalhão. Um mecanismo oculto clicou algo que só um Moretti saberia. A parte de trás do medalhão abriu-se, revelando uma gravação para Minha Eterna. J. Adrian leu a inscrição. Ele olhou para Lucy. A tua etiqueta de identificação diz Lucy. Ela parou de respirar. Leva-a para o carro, ordenou Adrienne, guardando o medalhão no bolso. Ninguém sai daqui até eu descobrir quem ela realmente é. Por favor, tenho que ir para casa, gritou Lucy enquanto Luca a arrastava para a saída dos fundos. O meu filho está à minha espera. Adrienne parou. Ele se virou, a sua silhueta emoldurada pelas luzes fracas da boate. Já não tens casa, Lucy. Não até eu decidir se és um fantasma, uma espiã ou um risco que preciso de eliminar. A viagem até a propriedade dos Moretti foi um borrão de ruas molhadas pela chuva e silêncio sufocante. Lucy sentou-se na parte de trás do SUV preto, encurralada entre 2 guardas. As suas mãos não estavam amarradas, mas mais valia estarem. Ela fechou os olhos, rezando para que a Sra. Higgins, sua vizinha, não deixasse Leo sozinho quando ela não voltasse para casa. Leo tinha 4 anos. Ele tinha o sorriso do pai e o temperamento do tio. Se Adrian o visse, se Adrian soubesse. O carro passou por cima de Cascalho. Eles chegaram à Fortaleza, uma mansão gótica extensa nas falésias de Long Island. Lucy foi conduzida a um escritório que era maior do que todo o seu apartamento. As paredes estavam cobertas de livros e armas, mosquetes antigos misturados com espingardas de assalto modernas. Uma lareira crepitava, projetando sombras longas e dançantes. Adrienne estava junto à janela, a olhar para a tempestade. Ele segurava um copo de uísque numa mão e o medalhão dela na outra. Senta-te, ordenou ele sem se virar. Lucy sentou-se na cadeira de couro com encosto alto. Ela enrolou o casaco em volta de si mesma. Senhor Moretti, por favor. Eu não roubei. Ele me deu. Adrienne virou-se. Ele te deu, Julian. Sim. Julian estava noivo da filha do chefe da máfia de Chicago quando morreu. Um casamento político. Ele não tinha namorada. Adrienne aproximou-se, encostando-se na pesada mesa de carvalho. Então me diga, Lucy, você era dele ou foi você quem o armou? Eu o amava. Lucy gritou, com a raiva superando o medo. Eu não sabia quem ele era. Ele me disse que se chamava Jay. Nós nos conhecemos em um café no Brooklyn. Ele era gentil. Ele não era como você. Adrian estremeceu. A comparação doeu, embora ele não demonstrasse. Jay, ele usava o nome do meio, inteligente. Ele girou a sua bebida. Disseste para sempre na inscrição. Há quanto tempo o conhecias? 6 meses, Lucy sussurrou, com lágrimas nos olhos. Ele ia deixar o negócio da família. Disse que tinha uma saída. Na noite em que morreu, ele veio me buscar. Íamos fugir juntos. Adrienne bateu com o copo na mesa, quebrando-o. Mentirosa. Lucy deu um pulo. Julian nunca quis sair. Ele era o ar. Ele nasceu para esta vida. Adrienne andava de um lado para o outro na sala, a sua compostura a quebrar-se. Ele morreu num atentado com um carro-bomba destinado a mim. Ele levou o meu carro naquela noite. Se ele estava a vir buscar-te, por que estava a dirigir-se para as docas? Não sei. Lucy soluçou. Esperei por ele a noite toda. Ele nunca apareceu. Então vi as notícias. Adrienne observou-a. Ela parecia abalada, genuína. Mas no mundo dele, a inocência era geralmente uma máscara para a traição. Mencionaste um filho, disse Adrienne com a voz a baixar uma oitava. No clube. Disseste que o teu filho estava à espera. O sangue de Lucy gelou. Esta era a zona de perigo. Ele está com uma ama. Quantos anos tem? 4, disse ela demasiado depressa. Adrienne fez as contas. Julian morreu há 5 anos. Se a criança tinha 4 anos, quem era o pai? Adrienne perguntou, aproximando-se.
Um ex. Ela mentiu. Um homem que conheci depois que o Jay morreu. Adrienne olhou para ela, analisando cada microexpressão. Ele contornou a secretária e ficou bem na frente dela. Estendeu a mão, levantando o queixo dela com um dedo áspero. És uma péssima mentirosa, Lucy. Ele tirou um telemóvel do bolso. Luca, vai ao endereço que está no arquivo de emprego dela. Traz o menino aqui. Não. Lucy se lançou sobre ele, arranhando o seu fato. Não toque nele. Ele não tem nada a ver com isso. Adrienne, por favor. Adrienne segurou os pulsos dela com facilidade, prendendo-os contra o peito. O rosto dele estava a centímetros do dela. Ela podia sentir o cheiro do uísque e do sabonete caro de sândalo. Por um segundo, o calor entre eles não era apenas raiva, era elétrico. Se o menino é seu e você amava o meu irmão, disse Adrienne com a voz perigosa e grave. Então preciso saber se o meu irmão deixou mais alguma coisa para trás, além de uma empregada de mesa de luto. Ele é meu, sussurrou Lucy. Ele não faz parte do seu mundo. Todos fazem parte do meu mundo, Lucy. Só que ainda não sabem disso. 2 horas depois, as pesadas portas de carvalho se abriram. Luca entrou segurando a mão de um menino sonolento e confuso, vestindo um pijama azul de dinossauro. Léo esfregou os olhos, segurando um ursinho de pelúcia. Ele olhou para a sala, aterrorizado, até ver Lucy. Mamãe. Lucy se soltou do guarda e correu para ele, pegando-o no colo. Léo. Oh, Deus, Léo. Adrian ficou paralisado no meio da sala. Ele se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele olhou para o menino. Os caracóis escuros, o formato do nariz, mas eram os olhos, um verde e outro castanho. Heterocromia. Era uma característica genética da linhagem Moretti. Julian tinha isso. O avô de Adrienne tinha isso. Adrienne caminhou lentamente em direção a eles. Lucy apertou o menino com mais força, recuando até bater na parede. Fique aí, ela avisou. Adrienne ignorou-a. Ele parou a meio metro de distância e agachou-se para ficar ao nível dos olhos da criança. Olá, disse Adrienne com uma voz surpreendentemente gentil. Lo piscou os olhos. És o homem mau? Adrienne soltou uma risada seca e sem humor. Sim, acho que sou. Ele olhou para Lucy, com os olhos ardendo com uma mistura de fúria e admiração. Tu escondeste-o, sussurrou Adrienne. Escondeste um Moretti Air num apartamento em ruínas em Queens. Eu escondi-o de ti, retorquiu Lucy. Não queria que ele acabasse como Julian. Adrienne levantou-se, o rosto endurecendo novamente na máscara do caro. Ele virou-se para Luca. Fecha a propriedade. Triplica os guardas. Liga para o conselho. O que estás a fazer? Perguntou Lucy em pânico. Adrienne voltou-se para ela. Tu querias fugir com Julian. Bem, o teu desejo foi realizado. Agora és da família, Lucy. E ninguém sai da família. Tu não podes manter-nos aqui. Eu posso, disse Adrienne, caminhando até a porta. Porque aquele menino é o herdeiro legítimo deste imperador. E eu vou incendiar a cidade antes de deixar alguém tocar num fio de cabelo dele, incluindo tu. Ele bateu a porta, a fechadura a fechar com um som definitivo. Lucy caiu no chão, segurando Léo, percebendo que não tinha apenas deixado cair um medalhão. Ela tinha deixado cair uma bomba. A primeira coisa que Lucy registrou foi o cheiro. Não era o almíscar úmido do seu apartamento na cave em Queens, nem a cerveja velha e o produto de limpeza industrial da obsidiana. Era a cera de abelha de lavanda e o aroma fresco e indiferente de linho caro. Ela abriu os olhos. O teto era incrivelmente alto, adornado com sancas intrincadas que pareciam zombar dela. Ela estava deitada numa cama grande o suficiente para 4 pessoas, coberta por um edredom de seda tão fina que parecia água tecida. O pânico surgiu de forma aguda e imediata. Ela sentou-se ofegante. Ao seu lado, um pequeno monte debaixo das cobertas se mexeu. Uma cabeleira de cachos escuros apareceu. Léo. Ele ainda estava a dormir, agarrando o seu ursinho de pelúcia gasto, alheio ao fato de que o seu mundo tinha acabado da noite para o dia. Lucy deslizou para fora da cama, os pés descalços afundando num tapete persa mais espesso do que qualquer colchão que ela já tivesse tido. Ela ainda estava a usar o uniforme de garçonete, manchado de suor e com os restos secos do uísque que ela derramara em Adrian. O tecido preto parecia estranho em contraste com o luxo opressivo do quarto. Ela dirigiu-se às janelas. Eram janelas colossais, do chão ao teto, cobertas por pesadas cortinas de veludo. Ela puxou-as para trás. A luz da manhã inundou o quarto de forma dura e implacável.
A vista confirmou os seus piores receios. Eles estavam no alto de um penhasco acima do Oceano Atlântico, que se chocava violentamente contra rochas irregulares. O gramado extenso estava perfeitamente cuidado, cercado por um alto muro de pedra com pontas de ferro forjado no topo. No portão, ela podia ver pequenas figuras internos pretos patrulhando com rifles pendurados nos ombros. Não era uma casa. Era uma fortaleza projetada para manter o mundo fora e eles dentro. A pesada porta de madeira do quarto se abriu com um clique. Lucy se virou, colocando-se entre a porta e a cama onde Léo dormia. Adrian Moretti entrou. Ele havia trocado o fato estragado por uma camisa cinza carvão, com mangas arregaçadas e calças escuras. Parecia mais revigorado do que na noite anterior, mas as sombras sob os olhos estavam mais profundas, dando-lhe um ar assombrado e perigoso. Trazia uma bandeja de prata com um bule de porcelana, 2 chávenas e um copo de leite. "Estás acordada", disse ele. A voz era baixa, mal vibrando no ar, mas enchia o quarto enorme. "Deixe-nos ir, Adrian", disse Lucy, a voz trêmula, apesar dos seus esforços para soar firme. "Isto é sequestro." Adrian colocou a bandeja sobre uma mesa de mogno perto da lareira. Serviu o chá com movimentos deliberados, quase meditativos. Sequestro é o que acontece com pessoas que não importam. Isto, ele gesticulou ao redor da sala opulenta, é custódia protetora. Não precisamos da sua proteção. Estávamos bem. Adrienne parou de servir. Ele lentamente ergueu os olhos escuros, prendendo-a no lugar. Bem, estavam há 2 dias de serem despejados. Trabalham num clube de propriedade dos meus rivais todas as terças-feiras, expondo-se a homens que partiriam o vosso pescoço por diversão. E estavam a criar o filho de Julian Moretti num bairro onde o tráfico de drogas acontece nos baloiços. Ele caminhou em direção a ela, parando um pouco além do alcance dos braços. "Tu não estavas bem, Lucy. Tu estavas a afogar-te. Eu apenas puxei-te para o barco salva-vidas." "Tu não nos puxaste", ela sussurrou, mantendo a voz baixa para não acordar Léo. "Tu arrastaste-nos." Semântica. Ele olhou para além dela, para o menino adormecido. A visão parecia causar-lhe dor física. O seu maxilar apertou um músculo na sua bochecha. Ele dorme como Julian dormia. Morto para o mundo. A menção a Julian trouxe uma nova onda de tristeza ao peito de Lucy. Estar ali, na casa da infância dele, rodeada pela riqueza da qual ele tentara fugir por ela, era agonizante. "Por que estás a fazer isto?" sussurrou ela. "Tu odiavas que eu tivesse o medalhão. Ficaste furioso." "Fiquei chocado", corrigiu Adrienne. Ele passou a mão pelo cabelo, quebrando momentaneamente a sua fachada composta. "Durante 5 anos, pensei que o meu irmão tinha morrido por nada. Um ato aleatório de violência no nosso mundo violento. Agora sei que ele deixou algo para trás." Ele olhou para ela com um olhar intenso e inquietantemente possessivo. "Aquele rapaz tem sangue, Moretti. Ele tem os olhos. Ele é o herdeiro legítimo de tudo o que vês e de muito do que não vês. Fazes ideia do que os meus inimigos fariam se soubessem que ele existe?" Lucy sentiu-se mal. "Ninguém sabe. Alguém sempre sabe, Lucy. Um sussurro numa loja de pornografia. Um vizinho intrometido que viu aqueles olhos. Se os russos ou as tríades o encontrassem antes de mim, não o matariam simplesmente. Usá-lo-iam contra mim. Torturá-lo-iam para me quebrar." A natureza gráfica das suas palavras fez-lhe perder o equilíbrio. Adrienne estendeu a mão, segurando-a pelo braço para estabilizá-la. O seu toque era escaldante através da blusa fina. "Senta-te antes que caias", ordenou ele, guiando-a até uma poltrona de veludo. Ele colocou uma chávena de chá nas mãos trêmulas dela. "Bebe." Ela tomou um gole. Era Earl Grey, forte e quente. "Aqui estão as novas regras", disse Adrienne, andando de um lado para o outro em frente à lareira. "Não sai desta propriedade. Não faz chamadas telefônicas sem a minha supervisão. Não fala com os funcionários, a menos que seja para pedir comida ou algum serviço. Léo terá aulas particulares aqui. Receberá um novo guarda-roupa, pois esse trapo que está a usar é ofensivo." "Não sou sua prisioneira", argumentou ela fracamente. Adrienne parou de andar de um lado para o outro. Ele inclinou-se, colocando as mãos nos braços da cadeira dela, prendendo-a. O rosto dele estava a centímetros do dela. Ela podia ver o brilho dourado nas íris escuras dele, a inteligência afiada que fazia dele o homem mais temido de Nova York. "És exatamente o que eu digo que és", murmurou ele.
a respiração dele roçando a bochecha dela. És a mãe do amanhecer futuro. Isso faz de ti a mulher mais valiosa e mais vulnerável da cidade. Até eu saber quem matou o meu irmão e ter a certeza de que não estiveste envolvida, és minha. Entendes? Lucy olhou para ele, recusando-se a recuar. Naquele momento, percebeu que o homem que amava, o gentil Jay, tinha crescido com este lobo. Eles partilhavam o mesmo sangue. Eu entendo, disse ela friamente, que você é exatamente o monstro que Julian disse que você era. Adrienne percebeu uma rachadura microscópica na armadura dele. Ele recuou lentamente, erguendo-se novamente. O gelo voltou aos seus olhos. Ótimo, disse ele. Monstros mantêm-te viva neste mundo, Lucy. Vista o menino. O pequeno almoço será servido em 20 minutos. Não se atrase. Ele virou-se e saiu pela porta pesada, selando-os de volta na sua gaiola dourada. Lucy olhou para a chávena de chá nas suas mãos. Era de porcelana fina, translúcida e delicada. Ela teve um desejo repentino e violento de atirá-la contra a lareira de mármore só para ver algo se estilhaçar. 3 dias se misturaram. O tempo na propriedade Moretti passava lento como melado. Era uma quietude pesada, carregada de ameaças não ditas. Lucy tentou criar uma rotina para Léo. Tomavam o pequeno almoço numa sala de jantar grande o suficiente para receber uma audiência parlamentar, sentados a uma mesa de mogno polido tão comprida que Lucy sentia que precisava de um megafone para falar com Adrian, do outro lado. Adrienne raramente estava presente durante o dia. Ele desaparecia na ala leste da mansão, onde conduzia os seus negócios. Lucy só via os resultados do seu trabalho. Carros pretos elegantes chegavam e partiam na calada da noite. Homens em fatos caros saíam com rostos pálidos e o zumbido constante de uma tensão de alto risco que vibrava pelo chão. Ela e Léo estavam restritos à ala oeste e ao terraço fechado do jardim. Era luxuoso. Sim, Léo tinha uma sala de jogos cheia de mais brinquedos do que ele já tinha visto na vida. Carros de controle remoto, conjuntos elaborados de Lego, uma biblioteca inteira de livros infantis, mas parecia vazio. Na quarta tarde, enquanto Léo dormia, Lucy vagou pelo corredor silencioso da ala oeste. As paredes estavam forradas com retratos de antepassados sérios, homens com olhos duros e mulheres usando joias pesadas como armaduras. Ela chegou ao fim do corredor e encontrou um conjunto de portas duplas ligeiramente entreabertas. Era uma biblioteca de 2 andares com cheiro de papel velho e couro. Ela entrou. Parecia um santuário. Passou os dedos pelas lombadas dos clássicos encadernados em couro. Ao se mover para o fundo da sala, perto de um grande globo, ela viu um retrato menor escondido em um recanto. Era Julian. Lucy prendeu a respiração. Ele parecia mais jovem na pintura, talvez com 20 anos. Não estava a sorrir, mas os seus olhos mantinham aquele brilho gentil e travesso. Ela lembrava-se. O artista capturou perfeitamente a incompatibilidade dos seus olhos, o verde e o castanho. Ela estendeu os dedos, traçando a moldura dourada. Jay, sussurrou, uma lágrima escorrendo pela sua bochecha. Onde estamos? Em que nos deixaste? Ele odiava aquele quadro. Lucy suspirou, virando-se. Adrienne estava parada na entrada da alcova. Ela não o ouvira aproximar-se no tapete espesso. Ele observava-a com uma expressão indecifrável. Ele segurava um copo com um líquido âmbar gelado que tilintava suavemente. Ele disse que isso o fazia parecer um príncipe decadente. Adrienne disse, aproximando-se com um olhar fixo no rosto do irmão morto. Ele queria ser arquiteto. Ele contou isso a ti? Lucy acenou com a cabeça, enxugando as lágrimas rapidamente. Sim, ele costumava fazer esboços em guardanapos na cafetaria. Pontes, arranha-céus. Adrienne soltou uma risada curta e amarga. Pontes. Ele sempre quis construir coisas, conectar coisas. Eu fui quem aprendeu a queimá-las. Ele tomou um gole da bebida, o silêncio se estendendo entre eles. Pela primeira vez, Lucy sentiu uma estranha tristeza por Adrian. Ele parecia profundamente solitário, um rei em pé nas ruínas que ele mesmo criou. Por que não o deixaste ir? Perguntou Lucy baixinho. Se sabias que ele queria sair, Adrienne desviou o olhar da pintura para ela. A intensidade era quase insuportável, porque nós não saímos. Lucy, nós nascemos nisto. Está no sangue. Julian achava que poderia simplesmente ir embora, mudar de nome,
usar cardigans e fingir que 5 gerações de violência não existiam em suas veias. Ele deu um passo em direção a ela, sua voz baixando para um grunhido. Mas isso o alcançou. Sempre alcança. Acha mesmo? Acha que a morte dele não foi um acidente? Que não foi só porque ele estava a conduzir o seu carro? Os olhos de Adrienne endureceram-se como pedras de obsidiana. Eu não acho, Lucy. Eu tenho a certeza. A bomba debaixo daquele carro não era uma simples armadilha de ignição. Era militar, cara. Precisa. Alguém queria um Moretti morto. Não se importavam qual. Ele inclinou-se para perto, prendendo-a contra a estante, tal como tinha feito no escritório. O cheiro de uísque e perigo envolveu-a. E é por isso que tu e o Léo nunca sairão desta casa até eu encontrar a pessoa que apertou o botão. Porque se eles soubessem que o Julian tinha um filho que ele amava o suficiente para lhe dar o medalhão da nossa mãe. Ele parou, os olhos fixos na garganta dela, onde o medalhão costumava ficar. O ar crepitava entre eles. Não era mais apenas intimidação. Era algo mais sombrio, mais quente, um reconhecimento de luto compartilhado e uma curiosidade perigosa. De repente, um alarme agudo rompeu o silêncio da mansão. Adrienne passou instantaneamente de enlutada contemplativa à arma letal. Ele agarrou o braço de Lucy com força. "O que é isso?" gritou ela. "Violação do perímetro", respondeu ele, já puxando-a em direção à porta. "Jardim Sul. Lô, meu filho, está lá em cima. Luca já está com ele. O quarto do bebê é o cômodo mais seguro da casa. Anda!" Eles invadiram o corredor principal. A casa antes silenciosa estava caótica. Guardas com armas em punho corriam em direção às escadas dos fundos. Adrian não a levou para o quarto do bebê. Ele a arrastou para o seu próprio escritório, batendo a pesada porta de carvalho e trancando a fechadura. Ele a empurrou para trás da enorme secretária. "Fica abaixada", ordenou ele, puxando uma grande pistola preta fosca de um coldre escondido sob o casaco. Ele verificou a câmara com um clique metálico que ecoou na sala. "Adrian, o que estava a acontecer?" Lucy tremia, agachada no chão. "Alguém está a testar as minhas cercas", disse ele, indo para o lado da janela e espreitando pela menor fresta nas cortinas de veludo. O som de tiros irrompeu em rajadas curtas e agudas de armas automáticas. Lucy cobriu os ouvidos, fechando os olhos com força, imaginando Léo aterrorizado na sua cama. "Eles não vão entrar", disse Adrienne, a sua voz estranhamente calma em meio ao barulho lá fora. Ele não estava a olhar para ela. Estava totalmente concentrado na ameaça. "Mas isso prova o meu ponto, não é, Lucy? Achas que o mundo lá fora é seguro? Achas que pode simplesmente voltar a servir às mesas?" Ele virou-se para olhar para ela. A arma estava solta ao seu lado, como uma extensão da sua mão. "Bem-vinda ao negócio da família." Os tiros cessaram tão abruptamente quanto começaram, deixando um silêncio ensurdecedor que era, de alguma forma, mais alto do que as explosões. No escritório, Adrienne permaneceu imóvel junto à janela, a sua silhueta recortada em granito. Ele não estava a ouvir ruídos, mas sim o ritmo específico dos protocolos da sua equipa de segurança. O sinal de tudo bem tinha uma cadência distinta. "Acabou?" sussurrou Lucy. Ela ainda estava agachada atrás da enorme secretária de carvalho, com os joelhos pressionados contra o tapete persa, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Adrienne virou-se. A arma ainda estava na sua mão, mas ele baixou-a ligeiramente. Os tiros tinham parado. Isso não significava que tinha acabado. Ele aproximou-se dela, estendendo a mão. Lucy olhou para ela, grande, cheia de cicatrizes, capaz de violência, e depois para o rosto dele. Os olhos dele estavam desprovidos de medo, substituídos por uma raiva fria e calculista que o tornava assustadoramente parecido com o predador que todos diziam que ele era. Ela pegou na mão dele. Ele puxou-a para cima com uma força sem esforço que a fez sentir leve. "Leo." Ela suspirou, a adrenalina finalmente permitindo-lhe dizer o nome que gritava na sua cabeça. "Vamos até ele agora", disse Adrienne. "Fique atrás de mim. Se eu parar, você para. Se eu mandar você correr, você corre para a sala de pânico no porão. Entendeu?" Sim, elas saíram do escritório. O corredor, normalmente um corredor imaculado de silêncio e riqueza,
Cheirava a cordite e borracha queimada. Gritos distantes ecoavam dos andares inferiores. Ao passarem pela grande escadaria, Lucy olhou para baixo e conteve um grito. No mármore preto e branco do átrio abaixo, um corpo jazia coberto por um casaco. Uma poça de vermelho escuro espalhava-se lentamente pelos azulejos brancos, refletindo o lustre de cristal acima. Não olhe, ordenou Adrienne com voz áspera. Ele colocou a mão na nuca dela, forçando-a a olhar para a frente. Esse é o preço da admissão, Lucy. Continue andando. Eles chegaram ao berçário na ala oeste. A porta era de aço reforçado, disfarçado, com painéis de madeira. Adrienne digitou um código num teclado escondido atrás de um aplique. A porta abriu-se com um silvo. O interior da sala estava mal iluminado. Luca estava sentado no chão, com as costas encostadas a uma cômoda pesada, uma submetralhadora apoiada nos joelhos. No canto, debaixo de uma tenda feita de cobertores, o feixe de luz de uma pequena lanterna tremeluzia. Chefe, grunhiu Luca levantando-se. Ele parecia desgrenhado, com uma mancha de fuligem na bochecha. O perímetro está seguro. Perdemos o Tony no portão. 2 hostis abatidos, 1 detido. Adrienne acenou com a cabeça num movimento único e brusco. O rapaz debaixo do forte. Luca apontou para os cobertores. Lucy passou por eles a correr, ajoelhando-se e levantando a ponta da tenda de cobertores. Léo estava enrolado numa bola, com os olhos arregalados e molhados, agarrando o ursinho de peluche com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mamã, a sua voz tremia. Houve fogos de artifício. É o Tom? Sim, querido. Lucy engasgou-se, puxando-o para os seus braços e enterrando o rosto nos seus cabelos cacheados e macios. Ele cheirava a shampoo de bebê, inocência, um contraste gritante com o cheiro metálico da morte no corredor. São só fogos de artifício. Está tudo bem, eu estou aqui. Adrienne observou-os da porta, a sua expressão quebrada por uma fração de segundo. Vendo a mulher a abraçar a criança do seu irmão. Algo antigo e protetor rugiu em seu peito. Era um sentimento que ele não experimentava desde que Julian estava vivo. Um desejo de queimar o mundo para manter a fumaça longe deles. Luca, disse Adrienne, a sua voz baixando para um sussurro rouco. Quem foi? Russos, respondeu Luca. Mas eles tinham informações privilegiadas, chefe. Sabiam o horário da mudança de turno. Sabiam do ponto cego nas câmaras da parede sul. Os olhos de Adrienne estreitaram-se. Um traidor. Parece que sim. Adrienne olhou para Lucy e Léo. O menino estava a olhar por cima do ombro de Lucy, fitando Adrienne com aqueles olhos diferentes, um verde e outro castanho. Adrienne entrou na sala. O ar parecia pequeno demais para ele. Ele aproximou-se deles lentamente, guardando a arma no coldre para não assustar ainda mais a criança. Léo, disse Adrian. O menino pestanejou. Os fogos de artifício ruins foram embora? Adrienne agachou-se. Ele não sorriu. Adrian. Moretti não sorriu, mas o seu rosto suavizou as linhas duras ao redor da boca, relaxando. Eu os fiz ir embora. Eles não vão voltar. Léo o estudou com a honestidade devastadora de uma criança. Meu pai está no céu. A mamãe diz que ele nos observa. Adrian engoliu em seco. O nó na garganta parecia vidro quebrado. Eu sei. Ele me observa também. Ele se levantou abruptamente. O momento era pesado demais para suportar. Ele se virou para Lucy. Fique aqui esta noite. Luca ficará de guarda do lado de fora da porta. Ninguém entra, exceto eu. Aonde você vai? Lucy perguntou, com o medo a aumentar novamente. Ela não queria ficar sozinha, mesmo com Luca. Surpreendentemente, ela sentia-se mais segura perto de Adrian. Tenho de descer, disse Adrienne, com a voz a tornar-se gelada. Tenho um convidado na cave e preciso de lhe perguntar quem nos traiu. Adrian. Lucy levantou-se segurando a mão de Léo. Não o quê? Os seus olhos ficaram negros como breu. Não faça o que é necessário. Eles atiraram na minha casa, Lucy. Atiraram em si. Se eu não descer e me tornar o monstro que eles temem, eles voltarão amanhã com um exército maior. Ele caminhou até a porta, parando com a mão na moldura. Durma bem, Lucy. Da noite o diabo está do seu lado. O interrogatório durou 4 horas. Eram 3 da manhã quando Adrian finalmente saiu da cave. Ele tinha tomado banho no ginásio no andar de baixo, esfregando as evidências físicas do seu trabalho da pele, mas não conseguia esfregar a escuridão da sua alma.
Ele entrou na cozinha principal, um espaço cavernoso de aço inoxidável e mármore frio. Ele precisava de uma bebida, não de uísque. Ele precisava de água. A sua garganta estava inflamada de tanto gritar. Ele não acendeu as luzes. A luz da lua que entrava pelas janelas altas era suficiente. Abriu o enorme frigorífico com a luz a espalhar-se e pegou numa garrafa de água. Ele falou. Adrienne congelou. Ele fechou a porta do frigorífico lentamente. Lucy estava sentada na ilha da cozinha. Ela vestia um roupão de seda que ele lhe tinha dado, com o cabelo solto sobre os ombros. Ela parecia um fantasma à luz da lua, etérea e deslocada na sua casa de guerra. Devias estar a dormir, disse Adrienne, destapando a garrafa e bebendo um longo gole. Não conseguia dormir, disse ela suavemente. Sempre que fechava os olhos, ouvia os tiros. Ela traçou o padrão da bancada de mármore com o dedo. Não me respondeste, ele falou. Adrienne contornou a ilha, encostando as ancas à bancada em frente a ela. Ele acabou por falar. Quem foi? Uma facção rival, os Vulovs. Mas esse não é o problema. Adrienne passou a mão pelo rosto dele, parecendo exausta. O problema é como eles entraram. Eles tinham os códigos, Lucy. Códigos que apenas 3 pessoas possuem. Lucy sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura. Quem? Eu? Luca? Adrienne fez uma pausa, o olhar dela vagando para a janela. E o meu tio, S. O teu tio, Lucy engasgou. Família. No meu mundo, a família é geralmente quem empunha na faca, disse Adrienne com amargura. Foi S. quem insistiu que Julian não se casasse com a rapariga de Chicago. Foi S. quem tratou da logística na noite em que Julian morreu. Ele afastou-se do balcão e começou a andar de um lado para o outro, passando da exaustão à agitação inquieta. Eu estive cego, murmurou Adrienne mais para si mesmo do que para ela. Eu pensei que Julian tinha sido morto por minha causa, porque ele estava a conduzir o meu carro. Mas e se? E se ele fosse o alvo o tempo todo? E se S soubesse que Julian queria sair e soubesse que se Julian saísse, a família pareceria fraca? Lucy levantou-se. Ela contornou a ilha e aproximou-se dele. Ela viu o tremor nas mãos dele. Mãos que provavelmente tinham infligido uma dor terrível horas atrás. Adrian, ela disse. Ele parou de andar de um lado para o outro e olhou para ela. Pela primeira vez, a barreira entre eles, o carpo e a empregada de mesa, parecia fina. Julian disse-me uma coisa, sussurrou ela. Na última noite em que o vi, ele estava nervoso. Ele deu-me o medalhão e disse. Ela franziu a testa, procurando na sua memória. Ele disse, se algo acontecer comigo, não confie no homem com a bengala de prata. O sangue de Adrienne gelou. Ele ficou completamente imóvel. O que disseste o homem com a bengala de prata? Repetiu Lucy. Nunca soube o que isso significava. Achei que ele estava a falar em metáforas. Adrian soltou um suspiro que soou como um palavrão. O tio Sal andava com uma bengala com ponta de prata depois do AVC que teve há 3 anos. Mas espera. Os olhos de Adrienne se estreitaram. Se não precisava da bengala há 5 anos. Ele estava saudável quando Julian morreu. Então quem? Lucy perguntou. Se costumava usar uma bengala como acessório de moda nos anos 90, Adrienne murmurou, sua mente a mil, ligando pontos que estavam espalhados há meia década. Ou não era S, era alguém com quem S trabalhava. Ele olhou para Lucy. Olhou realmente para ela. Viu a força em seu queixo, o fogo em seus olhos. Ela não era mais apenas uma complicação. Ela era a chave. Acabaste de me dar a peça que faltava, disse Adrienne suavemente. Ele deu um passo em direção a ela. A distância entre eles desapareceu. Ele estendeu a mão pairando perto do rosto dela antes que o polegar roçasse a maçã do rosto dela. O seu toque era áspero, calejado, mas incrivelmente gentil. Lucy prendeu a respiração. O coração dela batia forte, não por medo desta vez, mas por uma atração magnética repentina. És tão parecido com ele, sussurrou ela, com a voz embargada. Mas os teus olhos, eles são tão sensatos. Eu não sou ele, Lucy. Adrienne raspou a voz, baixando para um murmúrio grave. Eu não posso ser ele. Ele era a luz. Eu sou a sombra que impede a luz de se apagar. Ele se inclinou. Era inevitável. A gravidade do trauma, o segredo, o perigo compartilhado, tudo isso os aproximou. Lucy não se afastou. Ela inclinou a cabeça para cima.
Os lábios de Adrienne roçaram os dela com uma pressão hesitante. Não era o beijo de um amante, mas de um homem a afogar-se à procura de ar. Então ele afastou-se bruscamente, como se tivesse sido queimado. Virou-se, agarrando a borda da bancada até os nós dos dedos ficarem brancos. Vai para a cama, Lucy. Vá para cima antes que eu cometa um erro do qual não podemos voltar atrás. Adrian, vá! Ele rugiu, a ordem ecoando pela cozinha silenciosa. Lucy recuou, mas não correu. Ela olhou para as costas dele, vendo a tensão nos ombros, o fardo que ele carregava. Não precisa carregar isso sozinho, disse ela suavemente. Ela se virou e saiu da cozinha. Adrienne esperou até que os passos dela desaparecessem. Então tirou o telemóvel do bolso. Diz que um número. Luca, disse ele com a voz vazia de qualquer emoção. Pega no carro, vamos visitar o tio S e traz a pá. A chuva sobre Brooklyn era torrencial, uma cortina de água que transformava as luzes da cidade em faixas de neon e cinza. O Cadillac preto movia-se pela tempestade como um tubarão em águas profundas, silencioso e letal. Lá dentro, Adrian sentou-se no banco de trás, verificando a sua arma pela terceira vez. O carregador encaixou no lugar, um som definitivo. Ao seu lado, Luca conduzia com precisão, os nós dos dedos brancos. Eles não falavam desde que saíram da propriedade. Não havia mais nada a dizer. A traição era uma podridão, e naquela noite eles iriam cortar o membro. Pararam em frente a um prédio de tijolos marrons em Dicker Heights. Era uma casa modesta para um homem que controlava metade dos sindicatos da cidade. Mas o tio S gostava de desempenhar o papel de avô humilde. Espere aqui, ordenou Adrienne, abotoando o casaco do fato. Se eu não sair em 20 minutos, queime a casa. Luca acenou com a cabeça, com um olhar severo. Com prazer, chefe. Adrian subiu os degraus, a chuva encharcando o seu cabelo instantaneamente. Ele não bateu a porta. Usou uma chave que não tocava há anos. O corredor cheirava a fumo de charuto de alho e velhas traições. Ele encontrou Salvatore Moretti no seu escritório, sentado junto a uma lareira crepitante, a ler um jornal. Uma bengala com ponta de prata estava encostada à sua poltrona, brilhando à luz do fogo como um dente de serpente. Se olhou para cima, sem surpresa. Era um homem pesado, com um rosto de bulldog e olhos que tinham visto e ordenado demasiadas mortes. Adrian, murmurou S, dobrando o jornal. Um pouco tarde para uma visita familiar, não é? E pareces molhado, como um rato afogado. Adrian não sorriu. Entrou na sala, pingando água no tapete persa. Não se sentou, ficou de pé, bloqueando o calor da lareira. Conversei com os russos esta noite, S. A expressão de Sal não mudou. Esses selvagens, sempre causando problemas. Eu disse que devíamos tê-los exterminado no verão passado. Eles sabiam os códigos, disse Adrienne suavemente. Os códigos que apenas 3 pessoas têm. Suspirou um som longo e cansado. Ele pegou a bengala, a mão segurando a ponta de prata. Uma cabeça de lobo. Tecnologia. Adrian. Hackers. O mundo não é mais o que costumava ser. Não se pode confiar nas máquinas. E Julian? Adrian deu um passo à frente. Podíamos confiar nele. Se congelou. O ar na sala ficou pesado, sufocante. Julian era um bom rapaz, disse Sal, baixando a voz. Mas ele era fraco. Ele queria ir embora. Queria pegar os segredos da família e fugir com alguma empregada de mesa. Ele era um vazamento prestes a acontecer. Então tapaste a fuga, sussurrou Adrienne. A raiva crescia no seu peito, quente e ofuscante. Mas a sua voz permaneceu fria como o gelo. Puseste uma bomba no meu carro. Sabias que ele tinha levado o meu carro naquela noite. Viste-o afastar-se para a morte. Se levantou-se, apoiando-se pesadamente na bengala. A máscara do tio bondoso caiu, revelando o conselheiro implacável por baixo. Tinha de ser feito. Se gritou, o rosto a tremer. Ele ia destruir-nos. A Moretti não foge. Fiz isso pela família. Fiz isso por ti, Adrian. Tu sempre foste o forte. O verdadeiro rei, Julian. Julian era apenas um substituto. Adrienne olhou para o homem que lhe ensinara a dar nó na gravata, a disparar uma arma, a liderar. Ele não era um substituto, era meu irmão. Sorriu com desdém. Ele era um risco. E agora ouvi dizer que estás a abrigar o seu bastardo e a mulher. Estás a cometer o mesmo erro.
Adrian, a deixar que o sentimento obscureça o teu julgamento. S bateu com a bengala no chão uma vez, duas vezes. De repente, a porta atrás de Adrian clicou. Um painel escondido na estante deslizou para abrir. Dois guardas pessoais de S saíram, armas em punho. Eu sabia que acabarias por descobrir, disse S encolhendo os ombros. És inteligente, mas estás sozinho. É uma pena, Adrian. Eu realmente não queria podar a árvore novamente. Adrian não se virou para olhar para o atirador. Ele manteve os olhos fixos em esse. Achas que vim aqui sozinho, tio? Perguntou Adriane, inclinando a cabeça. S franziu a testa. Luca está lá fora. Os meus homens estão vigiando a rua. Adrian enfiou a mão no bolso. S estremeceu, mas Adrian apenas tirou um telefone. Ele apertou um único botão e jogou-o sobre a mesa. Era uma transmissão de áudio ao vivo do lado de fora. Pop, pop, dois tiros abafados, depois silêncio, depois a voz de Lucas chiou pelo alto-falante. A rua está limpa, chefe. O quintal está limpo. A casa é sua. O rosto de S empalideceu. Os dois guardas atrás de Adrian hesitaram, olhando um para o outro. Abaixem as armas, disse Adrian, sem levantar a voz, e saiam daqui vivos. Se continuarem com elas, morrerão com ele. Os guardas eram mercenários. Eles perceberam a mudança no poder quando a sentiram. Lentamente abaixaram as armas, recuaram e desapareceram pela porta secreta. S estava sozinho, verdadeiramente sozinho. Ele agarrou a bengala, com os nós dos dedos brancos. Não podes fazer isto. Eu sou do teu sangue. Perdeste esse direito quando derramaste o sangue do Julian, disse Adrian. Ele avançou, diminuindo a distância. S balançou a bengala, um golpe desesperado e violento direcionado à cabeça de Adrian. Adrian a apanhou no ar com uma mão. Ele arrancou-a das mãos do velho e partiu-a sobre o joelho. A cabeça de lobo prateada rolou pelo chão, parando junto à lareira. S cambalhou para trás, caindo na sua cadeira, ofegante. Adrian, por favor! Adrian olhou para ele. Não havia alegria nisso, apenas dever, apenas a necessidade sombria de um mundo construído sobre violência. Lucy contou-me o que Julian disse, murmurou Adrian. Cuidado com o homem da bengala prateada. Ele inclinou-se. Ele conhecia S. No final, ele sabia que era você. Adrian virou-se e caminhou em direção à porta. Aonde você vai? Se sussurrou. Adrian. Adrian parou na soleira. Para minha família. Ele saiu para a chuva. Atrás dele. Luca entrou no escritório, fechando a porta suavemente. Um momento depois, um único tiro soou, engolido pelo trovão. O sol estava a nascer quando o Cadillac regressou à propriedade à beira do penhasco. A tempestade tinha passado, deixando o céu com um tom roxo e dourado. Adrian entrou na casa. Estava exausto, com a alma esfolada e ferida. Subiu as escadas para a ala oeste com passos pesados. Abriu a porta do quarto. Lucy estava acordada. Estava sentada na poltrona junto à janela, com Léo a dormir no seu colo. Olhou para cima quando ele entrou. Ela não perguntou o que tinha acontecido. Ela viu o vazio nos olhos dele, a determinação na sua postura. Ela sabia. Adriane caminhou até eles. Ele se ajoelhou no tapete, com os olhos ao nível do rosto adormecido de Léo. Ele estendeu a mão, pairando, tremendo ligeiramente antes de pousá-la nas costas do menino. Está feito, sussurrou Adriane. Lucy estendeu a mão e cobriu a mão de Adriane com a sua. A pele dela estava quente, viva. Isso o acalmou. Acabou? Perguntou ela suavemente. A ameaça se foi, disse Adriane. Ele olhou para ela, os olhos escuros procurando os dela. Mas esta vida nunca acaba de verdade, Lucy. Os lobos estão sempre rondando. Então deixe-os rondar, disse Lucy, a voz feroz, uma força recém-descoberta tomando conta dela. Ela apertou a mão dele. Já não somos coelhos, Adrian. Fazemos parte da alcateia. Adrian olhou para ela. Healy olhou para ela e, pela primeira vez em 5 anos, o gelo à volta do seu coração rachou completamente. Ele viu o fogo nela, a lealdade que correspondia à sua. Ela não era apenas uma empregada de mesa. Ela não era apenas uma mãe. Ela era uma rainha em formação. Ele inclinou-se para a frente, pressionando a testa contra a dela. Respiraram juntos na luz tranquila da manhã, unidos por segredos de sangue e um amor que renasceu das cinzas de um fantasma. Bem-vindo à casa, sussurrou Adrienne. Lucy fechou os olhos, agarrando-se ao homem que era tanto o seu monstro como o seu salvador. Não vamos a lado nenhum,
E esta é a história de como um único colar partido derrubou um império. O que começou como o pior pesadelo de uma empregada de mesa tornou-se o catalisador para desenterrar uma conspiração de 5 anos. Adrian Moretti encontrou mais do que apenas o fantasma do seu irmão naquela noite. Ele encontrou o futuro da sua família e uma mulher forte o suficiente para ficar ao seu lado na escuridão. É um lembrete de que, às vezes, as coisas que mais tentamos esconder, como um medalhão debaixo de um uniforme, são exatamente as coisas que nos libertam. No mundo da máfia, o sangue pode ser a moeda, mas a lealdade é a única coisa que lhe garante um amanhã. Uau, foi uma viagem pesada. Tenho que fazer uma pergunta a vocês. Se fossem a Lucy e descobrissem que o seu namorado secreto era o herdeiro de uma família criminosa, teriam escondido a criança ou teriam procurado a ajuda de Adrian? Deixem a vossa escolha nos comentários abaixo. Eu leio todos eles. Se gostaram desta história e querem mais romance sombrio, suspense e reviravoltas, façam-me um grande favor. Carreguem no botão gosto, inscrevam-se e ativem o sino de notificações para nunca perderem uma nova história. Temos um thriller louco a chegar na próxima semana que vocês não vão querer perder. Obrigada por assistirem e vejo-vos no próximo capítulo.